Vamos lá. Aqui, gente, vem falando sobre, mais um pouco, sobre antologias de microconto, né? Aqui, se a gente estivesse em sala, nós iríamos pesquisar alguns microcontos para poder responder a página 17. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês deem uma olhadinha nos 4 microcontos da página 10 e 11, tá? Para a gente poder preencher a página 17, que tá perguntando aqui qual é o seu microconto preferido, o nome do autor e por quê, tá? Então, vocês vão escolher um dos 4, volta lá na página 10 e 11 agora, lê de novo os 4 microcontos, diga qual que vocês gostaram, ali você vai botar o título, ok? Vai dizer o autor, está aí embaixo do microconto, o autor, e vai dizer por que que você gostou dele, tá? Vou marcar 3 minutinhos para vocês fazerem isso. Bem, o microconto que eu escolhi foi Ideia, tá? Do autor Mário Araújo. Por que que eu escolhi? Porque acontece comigo. As minhas ideias são assim, elas vêm, de repente eu quero tirá-la da minha cabeça. Quando eu acho que ela foi, ela volta. Esse foi o motivo de eu ter escolhido esse. Alguém quer falar o que escolheu? Ô tia, eu escolhi o sono, porque eu quero. Calma aí um pouquinho, a Lana tá falando. Diz, Alana. Eu escolhi o sono porque eu me identifico com isso. Às vezes eu não gosto de dormir, sabe? Que é meio chato. Ah, Dormir e eu não quero mais parar. mais alguém quer falar? Eu Diga. botei sono porque o autor é Vinícius Freire Kel, porque eu achei engraçado. Tá ótimo. Quando vocês forem ler a resposta, só diz o nome do microconto e por quê. Não precisa dizer o nome do autor, não. Fala, Raquel. Eu coloquei ideias. É a mesma coisa mais ou menos que a sua, só que eu coloquei com palavras diferentes. Porque eu tenho várias. Ok. Mais alguém? Então, vamos para a próxima página. Que tal praticar o que aprenderam sobre tempos verbais? Lá para trás, né? Ó, vamos ver aqui esse aqui, bichinho de jardim. Leia com atenção o texto dos balões e observem cada cena da historinha. É isso, Joana. Descobri minha profissão e missão nessa terra, ser poeta. Escreverei e declamarei incessantemente em prol de um mundo melhor. E o dinheiro? Cada um vai pagar o que achar justo. Pagar? Achei que íamos receber para te aturar. Vamos lá. No quadrinho abaixo, o caracol diz a Joaninha: é isso, Joana, descobri minha profissão e missão nessa terra, ser poeta. Vamos ver aqui, ó. Que descobrirá a sua profissão e missão na terra, que vai descobrir a sua profissão na terra ou que descobriu? Qual que vocês acham? Descobriu. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Descobriu. Tá no passado, no presente ou no futuro? Presente. E aí? Presente. Mais alguém? Presente. Presta atenção, não é aqui no descobrir, não. É descobriu. Vamos ver, vamos marcar? Parabéns, vocês acertaram. Agora vamos ver esse aqui. Volta do Snoopy. Eu tenho poderes sobrenaturais. Por exemplo, eu sou capaz de prever o passado. Vamos escolher aqui pra gente ver. Agora eu entendi o que é pra fazer. Qual desses 3 a gente vai ver o tempo verbal? A, B ou C? A. Que teve poderes sobrenaturais? Presente, passado ou futuro? Passado. Vamos ver, passado. Releiam a história e vejam que dicas para descobrir o tempo da frase verbal. Tentar novamente. Ah, entendi. Parei. É que tem poder. Isso, não, eu pensei que era outra coisa para fazer, mas é isso. Que tem poderes. Que tem presente, passado ou futuro? Presente. Vamos ver.
Agora eu entendi o que que é. Eu não tinha entendido muito bem na primeira, na segunda, continuei sem... Vamos lá, esse aqui. Vamos ver esse aqui. O que eu vou fazer exibe concentração absoluta. Ploc, ploc. A gema está num e a clara no outro. Não, o ratinho falou 2 ovos. A gema está em um e a clara está no outro. Meu Deus, botou 2 ovos, um com clara, outro com gema. Então tá aqui, o que eu vou fazer exige concentração. Que faz algo que exige concentração, que fez algo que exige ou que fará algo que existe. Que exige. Fez algo que exige. Concentração. Tem gente que acha que é a A, tem gente que acha que é a C. É C, tia. O futuro. A C, vamos ver a C. Que fará? Presente, passado, futuro. Futuro. Vamos ver. Parabéns, vocês acertaram. Vamos no último aqui do Snoopy. Boa noite, senhor. Vim pegar a sua tigela e anotar o seu pedido. Se me permite, gostaria de recomendar nossa especialidade. Vou aceitar. Ou melhor, vou arriscar. Vamos lá. Ou melhor, vou arriscar. Arriscou a aceitar a recomendação, arriscará aceitar ou arrisca ao aceitar? Letra B. E aí, presente, passado ou futuro? Futuro. Vamos ver. Parabéns! Vocês acertaram. Muito bem. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho é algo que vocês já conhecem, já também verbo já acompanha. Quando a gente fala de tempo, é literalmente tempo mesmo, aquele que já aconteceu, aquele que ainda vai acontecer e aquele que está acontecendo. Então, os tempos verbais, eles são divididos em 3. Presente, passado, que vocês vão começar a chamar de pretérito, né? E futuro. Dentro de cada um deles, tá? Presente, passado e futuro, nós temos modos verbais, que nós vamos ver mais pra frente. Que os modos verbais são quais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Dentro dos tempos verbais existem divisões, tá? O presente é o presente mesmo. O passado, a gente vai ter variações no passado e no futuro também. Quando a gente fala de modo indicativo, que é o que a gente mais estuda, nós temos o presente, que é presente do indicativo, ponto, é só presente. Passado, nós encontramos 3, tá? A gente vem a encontrar 3 pretéritos dentro do modo indicativo. Então, eu tenho pretérito perfeito, eu tenho pretérito imperfeito e eu tenho pretérito mais que perfeito. Perfeito. Tá? A forma de conjugar vai sendo diferente. E aqui também eu tenho o futuro. O futuro, no modo indicativo, eu também tenho 2 formas diferentes, tá? Futuro do presente e futuro do pretérito. Mas, tia, como que pode isso ser futuro do pretérito? Tá? O futuro do presente é o futuro mesmo, é o futuro normal, algo que vai acontecer, tá? Que a gente espera que aconteça. E o futuro do pretérito é algo que deveria acontecer, mas que não vai acontecer por algum motivo. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, eu viajaria se tivesse dinheiro. Tá vendo? Viajaria. Viajaria é o futuro do pretérito, porque é algo que eu iria fazer, mas eu não vou fazer por algum motivo, porque eu tô sem dinheiro, tá? Então, aqui nós temos essas ramificações aqui, quando a gente tá falando de modo indicativo, tá bom? Esse aqui são as ramificações dentro do modo indicativo. E nos verbinhos... E nos verbinhos, aqui, gente, agora vocês estão vendo? Parem um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que vocês não estavam vendo. Agora vocês estão vendo, tá? Então, dentro do modo indicativo, nós temos essas ramificações. Tempo verbal é tempo mesmo.
Presente, passado, futuro. Presente, algo que está acontecendo naquele momento. Passado, que é o pretérito, algo que já aconteceu. E futuro, algo que a gente pretende que aconteça. A gente estuda, na maior parte das vezes, os verbos regulares. O que são verbos regulares? São verbos em que uma parte dele vai continuar igual em toda a conjugação. Então, vamos falar o famoso verbo cantar. Meu Deus. Verbo cantar, tá? Como que fica a conjugação, ó? Eu... Vou botando assim. Pra vocês entenderem aqui. Deixa eu botar aqui os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Essas 6 pessoinhas aqui são os pronomes pessoais retos. São as pessoinhas do verbo, tá? São 6. 3 estão no singular, são as 3 pessoas do singular. A gente tem a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e depois a gente tem a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. As 3 primeiras pessoas do singular, eu, tu, ele. As 3 do plural, nós, vós e eles. Mas o que eu quero que vocês observem aqui? Eu vou conjugar o verbo cantar no presente. Então, quem souber pode conjugar comigo, tá? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós Cantamos. vós cantais. Eles cantam. Isso, eu só tô subindo aqui. Eles cantam. Eles cantam. Ok, dá uma olhadinha no que eu botei de roxo, de lilás. E olha no que tá de azulzinho. Vocês podem observar que o início, tá? O iniciozinho do verbo cantar até o T, ele vai se repetir sempre. O que vai modificar vai ser após o T, tá? Esse prefixozinho, essa coisinha que vem antes. Então, na conjugação dos verbos regulares, a gente sempre vai manter um início e só muda o final. Todo verbo cantar, tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro, a modificação vai ser só no finalzinho, após o T, tá? Ah, futuro, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão, tá? Só muda depois do T. Antes do T vai continuar o mesmo. Qual a diferença de verbos regulares para irregulares? Então, aí, olha o que acontece com os verbos irregulares. Vou falar aqui para vocês, ó, o verbo ser. O verbo ser. Olha como é que eu vou conjugar o verbo ser. No presente, eu sou, tu és, ele é. Tá? Ó, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são. Olha como que mudou tudo. Não dá para dizer nem que salvou o primeiro S, porque no tu e no ele modificou toda a estrutura do verbo. Isso é um verbo irregular, tá? O verbo irregular é aquele que muda, pode mudar toda a palavra, tá? Por exemplo, outro verbo irregular, o verbo ir. Vou botar aqui no cantinho, ó. O verbo ir, ok? O verbo ir. Cadê aqui? Eu posso dizer assim, ó. Eu vou. Eu vou. É um verbo ir. Eu fui. É o verbo ir. Tá vendo? Muda-se toda a estrutura do verbinho. Então, a gente hoje
vai falar sobre isso, tá? Sobre tempos. Eu dei uma pincelada aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem algumas coisas que estão por vir, tá bom? Então, vamos lá, vamos agora para o nosso livrinho, escrevendo aí autocorreção, por favor. Vamos escrever autocorreção aqui. Dia 5/5, páginas de 18 a 21, tá? Então, vamos lá. Páginas de 18 a 21. E vamos ali, ó. Leia o microconto e responda as questões a seguir. Acordou depois de 100 anos. Levantou-se, depilou-se, escovou os dentes, retocou a maquiagem e foi tirar uma soneca. Caraca, a pessoa dormiu 100 anos e ainda foi tirar uma soneca, né? Então, vamos aqui ver. Quais são as ações que a personagem realiza depois de 100 anos? O que ela fez? Vamos por sequência. Vamos lá. Vamos achar os verbinhos aqui, ó. Acordou. Qual é o outro? Depilou. Tem depilou-se, mais qual? Levantou-se, mais qual? Escovou. Retocou. Gente, retocou a maquiagem não é verbo. O verbo é retocou. Mais qual? Foi. Tirar. Isso, e foi tirar. Ok? Então, aqui tem os verbos. Então, a gente sabe que os verbos podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, quais são as ações que a personagem ela realizou depois de 100 anos? Acordou, levantou, depilou, escovou, retocou e foi tirar. Ok? Então, é isso que vocês vão colocar aí. E agora, a última ação, que é a ação de tirar a soneca, torna o conto curioso? Sim, porque após dormir 100 anos, ninguém imagina que vai querer dormir mais, né? A pessoa dormiu 100 anos. Alguém imagina que vai querer tirar uma soneca? Principalmente depois de se produzir toda, acordou, levantou, se depilou, retocou a maquiagem, escovou o dente, aí foi tirar uma soneca. Parece até que vai sair. Não é? Tá se arrumando pra encontrar com a cama. Eu fiquei sono por uns 10 anos. Ou melhor, tá todo mundo vendo o livro, a imagem dele toda bonita. Agora, na C, nós temos aí as ações presentes no texto expressam a ideia de presente, passado ou futuro, né? De passado. E como que a gente descobriu isso? Através do finalzinho ou. Levantou, escovou. Aqui nessa parte vem falando exatamente o que a tia já tinha explicado lá atrás. Ó. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Essas palavras são flexionadas para marcar a noção de tempo, presente, passado e futuro. Nos verbos regulares, por exemplo, parte do verbo acordar permanece a mesma, enquanto a sua terminação muda para indicar o tempo verbal. Ó. Acordou, passado, acorda, presente, acordará, futuro. Nos verbos irregulares, como o verbo ser, a palavra sofre mudanças maiores. Ó, era no passado, é no presente e será no futuro, por exemplo. Agora, na segunda questão, os contos tradicionais usam o tempo passado para indicar uma época distante. Reescreva o microconto lido anteriormente, alterando o tempo verbal para o presente. Então, o microconto fala acordou, depilou. Então, a gente vai passar os verbos para o presente. Olha como ficou. Acorda depois de 100 anos, levanta-se, depila-se, escova os dentes, retoca a maquiagem e tira uma soneca. Agora, na B, vai reescrever no tempo futuro.
acordará depois de 100 anos, ela se levantará, se depilará, escovará os dentes, retocará a maquiagem e irá tirar uma soneca. Ok? Agora nasceu. O que é possível perceber sobre o sentido do texto nos 2 microcontos reescritos e o que muda em cada um? No presente, a história parece se desenrolar enquanto lemos, e no futuro, a história parece prever algo que vai acontecer. Aqui está falando basicamente do que é presente e do que é futuro, tá? Aqui na próxima página, na terceira questão, está falando: marque um X no tempo verbal das orações a seguir. Letra A. A minha mãe entrou em trabalho de parto às 10 horas. Entrou está em qual tempo? Passado. Isso aí, passado. Na letra B. Eu lavo a louça depois do jantar, mas ontem eu esqueci. Respectivamente, nós temos dois. Não acabei de falar ainda, gente. Não acabei. Aí nós temos respectivamente 2 verbos em tempos diferentes, então a gente tem que marcar de acordo com a ordem em que vem. Lavo e depois esqueci. Quais são os tempos respectivos desses verbos? Presente e passado. Isso aí, presente e passado. Na letra C, você chegou de viagem no domingo e ela viajará na terça. A mesma coisa. Nós temos 2 verbos em tempos diferentes e a gente precisa marcar, respectivamente, os tempos dele. Primeiro chegou e depois viajará. Como é que ficou? Passado e futuro. Isso aí, muito bem. Passado e futuro. Agora, na letra D de dado, tá assim: ela se levantou da mesa e bateu o dedinho na quina. Nesse caso, nós temos 2 verbos. Aqui do lado tem uma observação. Olha, se a frase contém verbo, ela é classificada como oração. O que tem de diferente disso? Gente, frase é uma coisa que começa-se com a letra maiúscula e se termina com um ponto. Seja ponto final, de exclamação, de interrogação, uma reticências. Isso é uma frase. Dentro da frase existem verbos, tá? Quantos verbos existirem dentro de uma frase, você vai ter orações. Por exemplo, no caso desse microconto, ali nós tivemos vários verbos. Acordou, levantou, depilou, escovou, retocou, tá? A frase começou lá no acordou, a primeira frase. Vou voltar aqui para vocês verem. A primeira frase começou aqui no acordou, tá? E terminou no ponto final. Isso é uma frase. Iniciou com letra maiúscula, terminou com ponto final. Acordou depois de 100 anos. Aqui eu tenho uma frase e tenho uma oração, tá bom? Por que eu tenho uma oração? Porque eu tenho um verbo. Agora eu tenho a próxima frase, que começa com levantou-se e termina lá no ponto final de soneca. Tudo isso é uma frase, porém eu tenho vários verbos. Em cada verbo eu tenho uma oração. Levantou-se é uma oração, depilou-se é outra oração, escovou os dentes é outra oração, retocou a maquiagem é outra oração e foi tirar uma soneca é outra oração. Então, dentro de uma frase, eu tive 1, 2, 3, 4, 5 orações, tá? Como pode ocorrer também de você ter uma frase e não ter um verbo e não ter uma oração. Agora eu não lembro. Vou pesquisar aqui, porque agora eu não lembro um exemplo de uma frase sem verbo, tá? Mas, então, dentro de uma frase, a gente pode ter várias orações, tá bom? Vamos aqui agora na 4ª questão. O tempo passado também é empregado de formas diferentes. Leia com atenção a descrição que cada item faz do passado e marque um X no seu melhor exemplo. Essa questão aqui está falando sobre o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Todos os 3 são passados, porém eles são conjugados de formas diferentes. E existe um porquê.
É nessa explicaçãozinha que a gente vai identificar qual é o tipo do pretérito, tá bom? Então, aqui na letra A, tá falando, ó, uma ação era contínua no passado. Ela estava no passado, mas era algo que continuava acontecendo no passado. Qual das 3 frases vocês acham que é? A última. Teve gente que achou aí que é a última. Branca de Neve ganhou um beijo de amor verdadeiro. Mais alguém? Outra pessoa disse que acha que a Branca de Neve dormia em uma redoma de vidro. Mais alguém? Alguém concorda que é a segunda frase ou a terceira? Vamos lá, gente. Observem o verbo. Na segunda frase é dormia. Na terceira frase é ganhou. Tá? Como a primeira ninguém se manifestou, realmente não é ela, tá? Não é a primeira. Vai ser a segunda ou a terceira. Observem o verbo dormia e o verbo ganhou. Qual delas duas dá a intenção de que a pessoa continua fazendo aquilo? A segunda. Mais alguém se manifesta? Terceira. Mais alguém se manifesta? Olhem, percebam os verbos. Dormia e ganhou. Uma indica que a pessoa continua fazendo alguma coisa. Tá dando continuidade. Vai ser a segunda com dormia ou a terceira com ganhou? Dormir. Acho que é dormir. Exatamente. Dormia. Dormir, ela dá a entender que a pessoa continua fazendo isso lá no passado, tá? A sala vai cair, a gente volta no mesmo link, tá? Então, a ação era contínua no passado. Isso aqui indica que é pretérito imperfeito. Então, eu quero que vocês escrevam aí na frente. Agora, na letra B, tá falando a ação antecedia outra ação do passado. Quer dizer, nesse tipo de pretérito, ele vai anteceder, ele vai estar antes de uma outra ação que também está no passado. Qual frase que vocês acham que é? A primeira. Neve ganhou um beijo de amor verdadeiro. Tem gente aí que acha que é a primeira, tem gente que acha que é a última. E aí? Mais quem? Vamos se pronunciar aí, gente. Tomar partido. É a primeira frase, é a segunda ou é a última? A primeira. Aí, o pessoal tá entre a primeira e a segunda. Não é isso? Muito bom. Olha, vocês já estão espertos, porque ninguém falou que era a segunda frase. Porque a segunda frase era dormia, e a gente já viu que dormia foi o pretérito anterior, que foi o perfeito. Então, tá? Ótimo, parabéns, boa observação. Então, agora nós vamos observar os dois verbos, o verbo da primeira frase e o verbo da última. O verbo da primeira frase é: Branca de Neve comera uma maçã que a bruxa envenenou. Tá? Aí eu tenho o verbo comera e depois eu tenho o verbo envenenou. Na última frase eu tenho: Branca de Neve ganhou um beijo de amor verdadeiro. Aí eu tenho o verbo ganhou. O que eu vou observar? Vou observar o verbo ganhou para saber se ele aconteceu antes de um outro verbo que também estava no passado. E vou observar a primeira frase, comera, tá? Tenho 2 verbos aí, mas eu quero comera. Esse comera, ele tá antecedendo algum fato que também aconteceu no passado? Vamos lá. Primeira ou terceira, gente? Primeira ou terceira? Primeira. Exatamente, é a primeira frase. Branca de Neve comera uma maçã que a bruxa envenenou. Olha só, a bruxa envenenou, tá no passado. Só que ela também teve uma ação antes da outra, tá? Na sequência, ok? Então, é a primeira. Na frente, vocês vão escrever pretérito mais que perfeito. Já vou mostrar como é que vai ficar. E, por último, a letra C. A letra C tá falando que esse pretérito é o seguinte: a ação começou e acabou no passado. Ela foi pontual. Ela não estava antes de algo que aconteceu no passado. Ela não teve continuidade, ela começou e terminou, tá?
Teve começo e fim no próprio passado. Qual das 3 frases? A última. A última frase, isso aí. Até porque aqui foi mata-mata, né? Porque dormia ficou com a letra A, comer ficou com a letra B, então só sobrou a letra C. Então aqui, gente, ó, a letra B, vocês vão marcar a primeira frase. E aqui na frente vocês vão escrever, ó, pretérito mais que perfeito, tá? Pretérito mais que perfeito. E na última aqui, na letra C, vocês vão colocar pretérito perfeito, ok? Então, a letra A ficou com o pretérito imperfeito, a letra B, o pretérito mais que perfeito, e a letra C ficou com o pretérito perfeito, tá? Agora, na quinta questão, os verbos compostos são formados por um verbo auxiliar e um verbo principal. Isso aí, gente, a gente dá o nome de locução verbal, ok? Nós temos 2 verbos, onde um é o auxiliar e o outro é o verbo principal. Aí, do ladinho, tá, tem um post-it rosa falando: o verbo auxiliar recebe a flexão do tempo. O verbo auxiliar é aquele que vai estar no presente, no passado ou no futuro. Já o verbo principal, não. O verbo principal, ele vai estar no infinitivo, tá? Ele vai estar no infinitivo. Infinitivo, vamos lembrar que a gente já falou sobre isso, são os verbinhos terminados em ar, ir, ok? Então, o auxiliar vai ser o que vai estar flexionado, tá? Que vai estar conjugado. E o verbo principal não, ele vai estar no infinitivo. Vamos olhar aqui, ó. A gente tem um exemplo. Presente. Eu ando na prancha. O verbo aqui é o verbo andar. Vamos marcar ele aqui, ó. Andar. Que tá aqui flexionado como ando. Ficou muito ruim isso aqui, né, gente? Muito melhor eu botar um tracinho embaixo, fica menos feio. Tá aqui, eu ando. Agora a gente vai trabalhar com ele no passado e no futuro usando a locução verbal, tá? O auxiliar e o principal. Bem, se já tem ali ando, eu sei que ele é o principal. Então, ele eu vou transformar para o infinitivo. Como que é o infinitivo de ando? Andar. E agora eu vou usar outro verbinho para me jogar para o passado e para o futuro. Então, como ficou aqui, ó? Eu fui andar na prancha, tá? Fui, ele tá flexionado e é ele quem vai me dar noção se eu tô no presente, no passado ou no futuro. E no futuro ficou eu vou andar na prancha. O vou, futuro, tá? Me deixou entender que esse andar que tá no infinitivo, ele está no futuro. Então, agora vamos ver como que vocês acham que ia ficar. O pirata grita do convés. O verbo é grita, ok? O verbo é grita. Como que é ele no infinitivo? Como que fica grita? Não. Infinitivo. Vocês já estudaram isso. Verbos terminados em ar, ir. Então, grita é qual verbo? Infinitivo. Não, é o verbo. Eu quero saber o verbo. Ando é andar. Grita vai ser o quê? Gritar. Muito bem. Então, como que eu vou ter que escrever gritar? Qual verbinho que eu vou usar com ele para transformar essa frase no passado? O pirata grita no convés. O pirata Gritava. Não, a gente não vai flexionar o gritar. O gritar vai ficar igual essezinho aqui, gente. Ó, olha aqui. Aqui eu tinha ando, transformei ele em andar e aqui também em andar, ok? Eu mexi com o verbinho antes, ó. Aqui, ó. Fui e vou. Vamos usar esse fui aí, mas ele vai ficar de forma diferente. Então, vai ficar o pirata
Foi gritar no convés. Do convés, muito bem. Agora, esse verbo vou, também a gente vai usar aí no futuro. Junto com gritar, vai ficar como o pirata? Foi. Não, foi é passado. Isso, vai o pirata, vai gritar do convés. Isso aí. É assim mesmo que a gente aprende, galera. Fazendo isso, tá? Não precisa ficar preocupado que vocês não estão errando, não estão nada não, tá? E assim vai ficar a sequência, olha, ó. Alguém me cutuca com a espada. O verbo cutuca é cutucar. Então, usando esse fui, transformando ele, adaptando a pessoa, alguém foi me cutucar com a espada e o outro alguém vai me cutucar com a espada. Eu caio na água, caio é verbo cair. Então, eu fui cair na água e eu vou cair na água. E aqui a gente finaliza o livrinho de português de hoje.